Boa noite. Esse curso é promovido pelas igrejas na Baixada Santista. Pedimos que curtam o vídeo, sigam o canal e ativem as notificações. Dessa forma, esse curso poderá alcançar um número maior de pessoas. E com isso, a palavra está sendo difundida, divulgada, propagada, de tal forma que muitas pessoas tenham acesso, muitas pessoas tenham a oportunidade de ouvir e receber essa palavra. Queremos dar graças ao Senhor pelo fato de nós termos chegado à lição número 7. Essa lição ela faz parte de um conjunto de lições a partir da lição 6. 6, 7, 8 e 9, essas lições abordam o plano de Deus. E vimos na lição anterior a respeito do homem tripartido. E apesar dessa palavra e assunto ser, de certa forma, conhecido pela maioria das pessoas que estão fazendo o curso, já ouviram falar do homem tripartido, mas muitas pessoas desconhecem essa verdade valiosa e preciosa que a Bíblia revela. O homem foi criado de uma forma especial. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado como um recipiente, como um vaso para conter Deus. E o homem foi criado em 3 partes: o espírito, alma e corpo, conforme 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, onde diz: E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o homem possui 3 partes, de acordo com a Bíblia: a revelação de Deus, e espírito, alma e corpo. E dessas 3 partes, o espírito do homem, o espírito humano, é a parte mais interior do homem. E o espírito humano é o órgão que contata o próprio Deus, porque é o órgão espiritual do homem. Então, de todas as criaturas que foram criadas por Deus, somente o homem possui esse órgão no seu mais interior, chamado espírito humano. Através desse órgão, o homem pode contatar o próprio Deus, porque Deus é espírito. Este órgão possui a mesma natureza de Deus. Deus é espírito e o homem possui um espírito. Então, essa lição é tão importante, porque essa verdade é desconhecida por muitas pessoas. E não apenas isso, nós que estamos nos achegando ao próprio Deus, que temos o desejo de servir a Deus, temos a intenção de seguir o nosso Deus para onde quer que Ele vá, para onde quer que Ele conduza, sendo fiéis ao nosso Deus, precisamos conhecer a importância do espírito humano, que uma vez que se une ao Espírito de Deus, esse espírito é regenerado, e a partir daí o espírito humano regenerado contém o Espírito de Deus, de tal forma que o homem passa a ser então um santuário, uma morada do Espírito Santo. Então é algo maravilhoso conhecer que o homem possui um espírito, e esse espírito tem a mesma natureza de Deus. Esse espírito se une ao próprio Deus, recebendo em si o Espírito Santo. E é nesse momento que o homem é regenerado, nesse momento que o homem é salvo, nesse momento é que o homem tem o seu segundo nascimento, que é o que a Bíblia chama de nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Então isso é tão importante que nós estamos fazendo uma revisão, uma pequena revisão, para que você possa relembrar e valorizar ainda mais esse ponto.
Mas nós queremos, como das outras vezes, nós queremos fazer um breve comentário para servir de suporte para a lição 7. A lição 7 é a lição, e nós estamos falando sobre o plano de Deus. Então é a segunda lição que aborda esse tema, o plano de Deus. E você já deve ter ouvido alguém falar, Deus te abençoe. E possivelmente você também já falou isso para alguém, quer seja da sua família, quer seja alguém conhecido, um irmão conhecido, um irmão em Cristo, né? Nós temos irmãos de sangue e temos irmãos em Cristo. E quem sabe os dois irmãos que têm um status duplo, irmão de sangue, e esse irmão de sangue também é um amado irmão em Cristo. E você possivelmente já tenha falado essa palavra, Deus te abençoe. Você já deve ter falado, Deus abençoe. E ter ouvido isso, não poucas vezes. Mas o que vem a ser a bênção de Deus? Então, hoje nós vamos ver nessa lição, a lição 7, nós vamos ver sobre esse assunto, que fala da bênção. É o plano de Deus, a parte 2 do plano de Deus, que vai falar da bênção de Deus. E é algo que nós encontramos na Bíblia algumas vezes, inclusive várias vezes na Bíblia. Então, é bastante conhecido entre o povo de Deus, é bastante conhecido sobre a bênção apostólica. E nós acreditamos que você também já deve ter ouvido falar. Isso está em 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. E muito provavelmente você já deve ter ouvido falar que essa é a bênção apostólica, onde diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então, muitas vezes, os líderes conhecidos, eles costumam dar essa bênção, dizendo que essa é a bênção apostólica, e muitas vezes eles estendem a mão, e aí eles profetizam essa palavra. Essa, então, é a bênção apostólica. Mas nós queremos ainda fazer alguns comentários com respeito à bênção. Hoje nós vamos ver a bênção completa de Deus, a bênção do Deus triuno, a bênção completa, ou seja, todas as bênçãos de Deus nas regiões celestiais. Nós vamos ver esse assunto. Mas o nosso desejo é que você, caro ouvinte, seja atraído por uma visão. Em Êxodo capítulo 3, é curioso notar como Deus se apresentou e falou com Moisés. O contato de Deus com Moisés. Em Êxodo capítulo 3. Eu vou ler para vocês. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Êxodo capítulo 3, versículo 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? É muito interessante, porque ele foi atraído por uma visão. Deus, então, se revelou para ele dessa forma. Ele foi atraído, alguma coisa chamou a sua atenção. E aí ele foi ver o que é. Ele disse: irei para lá e verei o que é essa maravilha. Nós desejamos que a lição de hoje seja dessa forma atraente para você. Que você seja atraído pelas palavras, pela luz,
que serão apresentadas nessa lição. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então foi dessa maneira que Deus se apresentou para Moisés, através de uma visão. Ele foi atraído. Então o que nós vamos falar hoje possa ser tão atraente e atrativo para você como foi essa visão que Moisés teve da sarça que ardia. Ao falarmos sobre a bênção de Deus, a bênção completa de Deus e todas as bênçãos de Deus nas regiões celestiais, nós desejamos que você seja assim despertado e atraído, como a visão da sarça, que o fogo ardia, a sarça ardia com fogo e a sarça não se consumia. E isso atraiu Moisés. Ele disse: irei para lá e verei essa maravilha, porque a sarça não se consome. Então, ao falar da bênção de Deus, é algo maravilhoso. Por quê? Porque a bênção de Deus tem sido, em toda a história, algo agradável e algo almejado pelos filhos de Deus, pelo povo de Deus. Nós vemos que Jacó almejava não apenas o direito de primogenitura que ele comprou de Esaú, mas ele também almejava a bênção, que essa bênção era a bênção de Deus prometida a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então Deus prometeu essa bênção a Abraão, a Isaque, e Jacó queria essa bênção. Não apenas o direito de primogenitura, ele obteve as duas coisas. Ele obteve o direito de primogenitura, mas ele obteve também a bênção de Deus. Agora vejamos no livro de Gálatas, no Novo Testamento, que é a epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 14, onde diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, de acordo com essa passagem, esse versículo, nós vemos que a bênção prometida por Deus, a bênção de Abraão, chegasse aos gentios. E essa bênção nada mais é do que o Espírito. Então, é algo maravilhoso. Nós vamos ver agora sobre a bênção de Deus, a bênção completa do Deus triuno, e todas as bênçãos de Deus, toda a sorte de bênçãos de Deus nas regiões celestiais. Agora na lição número 7. Então nós pedimos que você possa acompanhar conosco. É muito interessante, conforme nós estivermos lendo, você junto está também acompanhando, juntamente conosco, lendo conosco no seu livro. Eu acredito que isso terá um efeito ainda maior e melhor, de você estar lendo junto conosco e estar acompanhando com o seu livro, com a Bíblia e também com um bloco de anotações para você anotar alguns versículos, algumas citações que eventualmente nós poderemos fazer durante essa lição. Então, uma boa lição para você. Nós vamos iniciar. Por favor, queira abrir o seu livro na página 60. Nós vamos iniciar então. Durante a apresentação do texto, nós vamos ler a leitura bíblica, aqui Efésios capítulo 1, versículo de 3 a 6. E durante a leitura e a apresentação do texto. Nesta lição,
iniciaremos nosso estudo acerca da obra do Deus triuno em nós. Efésios capítulo 1, versículo 3, apresenta essa obra maravilhosa como sendo a bênção completa de Deus para nós. Também, fazendo um comentário, né? Esse livro, o livro de Efésios, tem sido considerado por muitos estudiosos como um dos livros mais profundos de toda a Bíblia. Então esse livro, ele é considerado um livro de altíssimo nível espiritual, um livro muito elevado, e até mesmo ele junto com outros livros, ele fazendo uma composição, um conjunto com outros livros, como Colossenses, como Gálatas e como Filipenses, tem sido considerado o coração da Bíblia. Então nós temos Efésios, nós temos Gálatas, nós temos Colossenses e Filipenses. Na ordem, Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses, 4 livros, são considerados o coração da Bíblia, e acrescentando também o livro de Filemon, nós podemos ter uma visão ampla do plano de Deus através desses 5 livros. Mas aqui nós temos o livro de Efésios e temos o capítulo 1 de Efésios. Então, como inicia? No versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós vemos bendito, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aí nós vemos abençoado e vemos também toda a sorte de bênção. Então são 3 palavras: bendito, e vemos bênção, e vemos também abençoado. Então aqui temos 3 palavras com o mesmo radical: bendito, abençoado e bênção. Essas 3 palavras vêm do verbo bendizer, isto é, falar bem. Então no espanhol é Dios te bendiga, que é falar bem. Deus te bendiga. Já no inglês, God bless you, que é Deus te abençoe. Mas no espanhol, nós podemos ver ali que é falar bem. Deus te bendiga. Quando nós dizemos Deus te abençoe, isso quer dizer falar bem. Então, Deus é bendito, é aquele de quem se fala bem. Nós falamos bem de Deus, né? E nos tem abençoado, ou seja, tem falado bem de nós. O que ele fala de nós é bênção. Portanto, o Deus de quem se fala bem tem falado bem de nós com toda a sorte de bênção espiritual. É importante notar que as bênçãos que Paulo menciona aqui são espirituais. Muitos cristãos buscam bênçãos físicas, materiais, visíveis de Deus, como saúde, dinheiro e etc. Quando recebem essas coisas, creem que são abençoados por Deus. Porém, se não as recebem, pensam que Deus não os está abençoando. Então, muitos relacionam a bênção de Deus às coisas materiais e visíveis. Porém, todos os filhos de Deus devem entender que as bênçãos divinas para eles não se limitam a coisas visíveis e palpáveis. Antes, são muito superiores. São bênçãos espirituais da esfera celestial, muitíssimo melhores que as bênçãos físicas. Além disso, essas bênçãos tiveram origem no próprio Deus, antes mesmo da fundação do mundo. Nos versículos seguintes, Paulo apresenta quais são essas bênçãos. A escolha de Deus Pai. Efésios 1 apresenta as bênçãos espirituais divididas em 3 categorias. As bênçãos de Deus Pai, que vai dos versículos 3 ao 6, as bênçãos do Filho, que vai do versículo 7 ao 12, e as bênçãos do Espírito, que vai dos versículos 13
ao 14. O primeiro item das bênçãos espirituais que Deus nos concedeu é sua escolha. Então, é uma palavra que nós podemos destacar, nós podemos grifar. A escolha, né? A escolha de Deus é o primeiro item das bênçãos espirituais que Deus nos concedeu. Como diz o versículo 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Escolher é selecionar, eleger. Dentre bilhões e bilhões de pessoas, Deus nos escolheu para Ele. Considere quantas pessoas há no seu bairro, na sua cidade, no seu estado e no seu país. Se considerarmos a nível global, a nível mundial, são bilhões e bilhões de pessoas. Então, dentre tantas pessoas, N pessoas, dentre tantas, né, Deus escolheu você. Deus escolheu a mim. Então, a escolha de Deus é algo glorioso, é uma bênção. É o primeiro item da bênção. E Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Vamos continuar lendo, né? O mundo está cheio de grandes pessoas, mais capazes e até melhores do que nós em muitos aspectos. Porém, quando o Senhor nos chamou, nós atendemos ao seu chamado. Isso nos torna incomuns, especiais. Todo aquele que ouve o chamamento de Deus por meio do Evangelho e o aceita, torna-se querido e abençoado. Para sermos santos. Então vejamos com que propósito Ele nos chamou. Então, quando Ele nos chamou, antes da fundação do mundo, qual era o objetivo? Qual era o propósito? O propósito de Deus. Vamos ler. O versículo 4 também nos mostra que um dos objetivos da escolha de Deus, Pai, é a santificação. Então Ele nos escolheu, né? Nos escolheu antes da fundação do mundo. E com que objetivo? A santificação. Ele nos escolheu para sermos santos. Ser santo é ser separado, único, singular, distinto, como o próprio Deus. Muitos pensam que ser santo é não cometer pecados, nem fazer coisas erradas. Esse é um entendimento muito superficial de santidade. Em todo o universo existe apenas um que é santo, Deus. Ele é único, singular e não há outro igual. Ser santo é ser um com Deus. Somente quando nos unimos ao santo é que somos santos, como Ele é. É Deus quem nos santifica, nos torna especiais, incomuns e únicos. Além disso, quanto mais nos unimos a Ele, mais santos nos tornamos. Isto é, mais nos separamos de tudo o que é comum, de tudo que não é o próprio Deus, e nos tornamos mais e mais participantes de sua natureza divina, conforme 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. No Novo Testamento, o Espírito é chamado de Espírito Santo. Quando cremos no Senhor, o Espírito Santo entra em nosso espírito e se torna um com Ele. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Assim, nosso espírito humano torna-se santo. A partir daí, quando nos enchemos do Espírito, ele transborda de nosso espírito e satura nossa alma, isto é, nossa mente, vontade e emoção. É desse modo que ele realiza sua obra de santificação. Quanto mais somos saturados do Espírito Santo, mais santos nos tornamos. Isso é santificação. Para sermos irrepreensíveis. Efésios capítulo 1, versículo 4, também diz que o Senhor nos escolheu para sermos irrepreensíveis. Então, a escolha de Deus
Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, tem esse objetivo, para sermos santos e para sermos irrepreensíveis. E precisamos permitir que o Senhor nos sature totalmente a partir do nosso espírito. Ele nos enche em nosso espírito e esse encher de Deus em nós transborda para a nossa alma e assim então, a partir do nosso mais interior, ele vai se expandindo, ele vai saturando o nosso ser, vai saturando a nossa mente, vontade e emoção e satura também os nossos corpos mortais. Então nós, sendo enchidos pelo Espírito de Deus, nós vamos sendo cada vez mais santificados. E agora vamos ver também que nós fomos escolhidos para sermos irrepreensíveis. Vejamos, segundo o original grego, ser irrepreensível é ser sem mancha, sem defeito. Uma mancha é como uma impureza, um elemento estranho numa pedra preciosa. Quando o homem caiu, um elemento estranho entrou nele e o tornou impuro. Esse elemento é o pecado, a natureza satânica. Essa é a herança que todos os seres humanos obtiveram de Adão. À medida que a vida divina nos satura, os elementos de nossa vida natural caída, como o ego, a carne, a natureza pecaminosa e as coisas mundanas, vão sendo expulsos e eliminados. Assim é que somos purificados. Quando o Senhor concluir sua obra em nós, seremos irrepreensíveis. Então, louvado seja o Senhor por essa escolha, né? O Senhor nos escolheu para sermos santos, para sermos irrepreensíveis, e hoje nós precisamos permitir que o Senhor nos encha até transbordar para a nossa alma, e dessa forma Ele vai nos saturando. Com isso nós vamos sendo santificados e nós vamos também nos tornando irrepreensíveis, porque esse encher do Espírito vai expulsando de nós todos os elementos da natureza caída. Então é dessa forma que o Senhor vai nos tornando irrepreensíveis e também santos. Mas vamos prosseguir para ver como é essa bênção. A predestinação de Deus Pai. O segundo item das bênçãos espirituais que Deus Pai nos concede é a predestinação. Então, primeiro é a escolha, que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, e agora o segundo item é a predestinação. Efésios 1,5 diz: nos predestinou para Ele, para a filiação. Aqui diz a adoção de filhos. O termo mais de acordo com o original que foi escrito é filiação. Aí nós veremos na sequência. Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Predestinar é dar destino antecipadamente. Deus nos predestinou para Ele. Isso quer dizer que Deus é nosso destino. Fomos criados por Ele, para Ele mesmo. Por isso, sem Deus, o ser humano não tem sentido na vida. Apenas quando o homem crê no Senhor e se entrega a Deus, é que obtém um alvo, uma meta, um sentido na vida e pode ser satisfeito. O destino de todo ser humano é pertencer a Deus. Então Ele nos predestinou para Ele mesmo. Então nós fomos feitos para Deus, nós somos criados para Deus. Isso explica por que nada pode nos satisfazer totalmente. E às vezes nós corremos atrás de alguma coisa e depois que conquistamos, nós nos deparamos com a situação. Ainda não estamos totalmente satisfeitos. Aí passamos a correr atrás de outras coisas e quando conquistamos, vemos a mesma situação, ainda não estamos totalmente satisfeitos. Por quê? Porque essa insatisfação contínua. Porque só Deus pode nos satisfazer. E nós fomos feitos para Deus. Então essa é a verdade, essa é a mensagem que precisa alcançar toda a humanidade. O homem foi feito para Deus. Né? Deus, quando fez o homem para Ele. E nos predestinou, nos escolheu. A primeira
o primeiro item da bênção é que houve uma escolha antes da fundação do mundo. O segundo item é a predestinação. Então ele nos escolheu e nos predestinou. E nos predestinou para Ele mesmo. Então nós fomos feitos para Deus. Mas vamos prosseguir. O versículo 5 também diz que fomos predestinados para a filiação. Então, por um lado, fomos predestinados para Ele mesmo, e por outro lado, fomos predestinados para a filiação. Quando Deus Pai nos escolheu, antes da fundação do mundo, também nos deu um destino, um propósito, ser seus filhos. A maioria das versões da Bíblia diz que Ele nos predestinou para a adoção de filhos. Porém, a palavra adoção não expressa o sentido original do vocábulo grego. Por isso, preferimos usar a palavra filiação, embora ainda não expresse totalmente o sentido original. A palavra grega é huiothesia, composta de huios, que quer dizer filho, mais o sufixo thesia, que indica a ação de colocar, arranjar, pôr em algum lugar. Portanto, a palavra quer dizer o status, o direito, a posição de filho. É isso que queremos dizer ao usar a palavra filiação. É maravilhoso, né? Então, quando nós estamos vendo o capítulo 1 de Efésios, versículo de 3 a 6, é como se nós estivéssemos agora colocando uma grande lupa e então está sendo ampliado esses versículos de Efésios capítulo 1. As bênçãos espirituais, celestiais, toda sorte de bênçãos. Aí nós vemos, primeiro item, a escolha. Segundo item, a predestinação. Mas vamos prosseguir. Quando cremos no Senhor Jesus, não nos tornamos filhos adotivos de Deus, mas seus filhos legítimos, pois nascemos dele. João capítulo 1, versículos 12 e 13 diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Todos os seres humanos nasceram do sangue, da vontade da carne, da vontade do homem. Os que creem no Senhor Jesus nascem de Deus como seus filhos legítimos. Para isso é que Deus Pai nos predestinou para a filiação. A santificação é o processo, mas o objetivo é a filiação. Deus trabalha em nós, infundindo-nos sua vida e natureza para nos fazer filhos maduros que o expressem, representem e herdem sua herança eterna. Então vejamos, que o homem ele foi formado à imagem e semelhança de Deus, né? Então o homem pode expressar Deus, pode representar Deus. É claro que houve a questão da queda do homem, então o homem perdeu essa qualificação de manifestar Deus, de expressar Deus. Mas Deus não desistiu do seu propósito. Nós veremos isso em lições futuras, né? O importante é que agora o Senhor está nos mostrando que nessa bênção nós temos a escolha antes da fundação do mundo e temos a predestinação. E a predestinação mostra que nós somos predestinados para Ele e para a filiação. Então, como filhos e filhos legítimos, nós podemos então expressar a Deus. Deus pode ser manifestado através desses filhos. Deus pode ser expresso através desses filhos. Então, o filho, ele expressa o pai. Ele representa o pai. A aparência do filho é a aparência do pai. Então, através de seus muitos filhos, Deus pode ter uma grande expressão no universo. Então, vejam a beleza da bênção que o Senhor tem nos abençoado, né? Então, toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Vamos prosseguir. Por isso, Romanos 8, 16 a 17 afirma: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos,
somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Nosso alvo na vida cristã não deve ser apenas ser santos, ter um viver sem pecado e separados do mundo. Devemos almejar mais, alcançar a plena filiação, isto é, tornar-nos filhos maduros, em quem o Pai tenha prazer. Então não apenas o filho pode expressar o Pai, mas o filho também pode herdar a herança do Pai. Então, quando nós nos tornamos filhos, nós então, como filhos, podemos crescer, alcançar e atingir a maturidade e alcançar a estatura, o estágio de um filho maduro. Nesse estágio, nesse ponto, nós poderemos herdar o próprio Deus com tudo o que ele possui, juntamente com Cristo. Então, esse propósito do Senhor ter nos predestinado é algo maravilhoso que está em Efésios capítulo 1. Talvez se nós lermos uma vez não seja suficiente. Se nós lermos 2 vezes também não seja suficiente. Nós precisamos ler 3 vezes, ler 4, 5 vezes. Então, pouco a pouco, essa realidade vai sendo aberta para nós. Antes da fundação do mundo, você foi escolhido por Deus Pai. E você, antes da fundação do mundo, você foi predestinado por Deus Pai. Predestinado para Ele e para a filiação. E agora você pode obter a plena filiação, o estágio de um filho maduro que pode herdar o próprio Deus e herdar as coisas de Deus juntamente com Cristo. Ou seja, ser co-herdeiro com Cristo. Isso é maravilhoso, né? Mas vamos prosseguir. Quando o Senhor estava na terra, o Pai falou que ele era seu filho amado em quem tinha prazer. Pelo menos em dois momentos, né? Quando ele foi batizado, o céu se lhe abriu e o Espírito Santo veio em forma de pomba e pousou sobre ele. E eis uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E outra ocasião foi no Monte da Transfiguração, quando ele estava com Pedro, Tiago e João, e aí ele foi transfigurado, as suas vestes se tornaram resplandecentes, o seu rosto brilhava como o sol. E viu então 2 homens conversando com ele, Moisés e Elias. E aí Pedro então falou: Senhor, se te agrada, façamos 3 tendas. Então ele disse: uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Aí naquele momento veio uma nuvem, cobriu. Ele nem tinha acabado de falar ainda, diz as Escrituras. Uma nuvem os envolveu, os encobriu, e eles caíram por terra. Então viu-se uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. E aí isso mostra porque Moisés estava representando a lei e Elias representando os profetas. Então já havia passado a lei, já havia passado os profetas, agora o falar de Deus é o falar no Filho. Ele diz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Né? Então, em pelo menos essas 2 ocasiões. Então, vamos prosseguir. Porém, o Pai não quer ter apenas um filho, o unigênito, que lhe dê prazer, e sim muitos filhos. Desse modo, Cristo se tornou o primogênito entre muitos irmãos. Hoje, Deus está trabalhando nos seus muitos filhos para que sejam conformados ao primogênito. Romanos capítulo 8, versículo 29. Por fim, todos seremos como nosso irmão mais velho. Teremos a plenitude da vida divina. Quando isso ocorrer, Deus terá cumprido seu propósito eterno. Então nós estamos indo para esse estágio, nós estamos indo para o cumprimento do propósito de Deus. E nós sermos conformados ao
primogênito. E o Senhor nosso Deus quer ter muitos filhos, né? Prosseguindo, quando Cristo voltar, nós, os filhos de Deus, alcançaremos a plena filiação. Romanos capítulo 8, versículo 23 diz que nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Novamente, a expressão adoção de filhos aqui quer dizer filiação. Os que já cremos no Senhor e nascemos de novo, temos as primícias do Espírito, isto é, temos o Espírito divino em nosso espírito humano. Porém, isso não é o final. Pelo contrário, é apenas o início, o novo nascimento. Agora Deus está trabalhando sua natureza divina e santa em nós para que cresçamos e amadureçamos, a fim de ser seus filhos maduros. Quando isso ocorrer, obteremos a plena filiação, que será a redenção de nosso corpo. Maravilhoso, né? É maravilhoso. Que o Senhor realmente nos agracie de nós estarmos nesse desenvolvimento, estarmos nesse crescimento, estarmos nessa edificação e alcancemos esse estágio, né? Muito bom, a redenção do nosso corpo. Mas prossigamos, segundo o bom prazer de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 5 diz que tudo isso que Deus realiza em nós e conosco é segundo bom prazer de sua vontade. O termo beneplácito, em algumas versões da Bíblia, quer dizer bom prazer. Deus tem uma vontade que lhe dá prazer. É como se nós planejássemos algo e aquela vontade de obter aquilo que planejamos, dá um exemplo assim bem simples, né? Nós temos uma casa própria. Então, aí nós começamos a planejar. Aí, aquele plano de obter uma casa própria, aí isso nos dá alegria. Quando pensamos nesse plano, aí nós vamos para um canto, começamos a rir, daqui a pouco vamos para outro canto, começamos a rir, pensando de adquirir a casa própria. Então, isso é uma experiência de várias pessoas. Mas é um simples exemplo, que Deus ele tinha esse plano maravilhoso e isso dava um bom prazer para ele. Isso agradava o coração dele, de obter muitos filhos. Filhos que o expressem. E esses filhos poderem expressá-lo para o universo, né? Então isso trazia muito gozo e alegria para Deus. Isso é chamado de o bom prazer de Deus. Então tudo isso que ele propôs, essas bênçãos que ele tem nos concedido, essas bênçãos é segundo o bom prazer de Deus. Deus se agrada com isso. Ele se agrada em nos fazer seus filhos. Ele se agrada em nos levar a crescerem na vida. Ele se agrada em nos levar a ser saturados com a sua vida. E ele se agrada em nos levar à maturidade de vida. Tudo isso é segundo o bom prazer de Deus. Deus tem uma vontade que lhe dá prazer. Isso se refere ao seu propósito eterno. Desde a eternidade, Deus tinha um desejo no coração, ter muitos filhos que o expressem e representem. Tudo o que ele realizou foi com esse objetivo. Deus criou os céus e a terra e tudo o que há neles, justamente para isso. Por fim, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, a fim de entrar nele e ser um com ele. Desse modo, seu plano eterno pode ser alcançado e ele pode realizar o bom prazer de sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, com isso, nós estamos agora encerrando a lição 7. Nós esperamos que Deus possa ter falado muito com você e que essa lição seja tão atraente para você como a visão da sarça que ardia ou foi para Moisés. Ele, atraído por aquele, ele disse: irei para lá para ver essa maravilha. E que essa palavra possa ser tão atraente ao ponto de você ler de novo
ler mais uma vez. E quem sabe, uma terceira e quarta vez. E aí você verá então como isso está sendo ampliado, como se colocasse uma lupa e nós pudéssemos enxergar as letras maiores, as palavras maiores, os termos maiores, e tudo isso começar a fazer sentido para você, pelo fato de você hoje ser um cristão, um filho de Deus, e poder estar buscando mais a presença de Deus, buscando mais a vida de Deus, buscar mais o crescimento em vida para alcançar a maturidade e, por fim, a plena filiação. E tudo isso para o cumprimento do propósito de Deus. Então, que Deus te abençoe, que você tenha, então, uma ótima revisão da palavra. Não esqueça, é muito importante participar da sala de comunhão e muito importante também responder as perguntas e enviar essas respostas por e-mail. Tudo isso vai ser um conjunto que vai fazer com que você realmente tenha um melhor aproveitamento desse curso. Então, fique com Deus, que as bênçãos de Deus estejam de fato chegando até você, que nós cremos que sim. Agora é a hora de experimentar, é a hora de você louvar a Deus por isso. E até a próxima semana, se Deus quiser, na lição 8. E a lição está esperando por você. Até lá, até breve.